Não, esse de hoje tá um pouco difícil de gravar, mas vamos lá. E nós acabamos criando. Eu não sei se eu falo dívidas kármicas ou dívidas energéticas. Por quê? Tu vais a um sítio, vais pedir alguém para fazer um trabalho obscuro, tu vais lá. A tua alma, ou o teu sangue, a tua energia, enfim, tu é que vais lá, né? Ainda que tu peças alguma coisa contra uma outra pessoa, tu tens a culpa de ter ido para lá. Em algum momento, essa culpa, ainda que tu não pagues, outra pessoa vai ter que pagar, né? E quem vai ter que pagar? Alguém que tenha teu sangue. Então, muito cuidado na hora de fazermos coisas, principalmente quando são coisas trevosas, para prejudicar os outros e a pensarmos que só vamos prejudicar aquela pessoa. Porque às vezes, voltamos para a história, o mal que você faz volta para você, né? Daí que às vezes nós temos pessoas que, infelizmente, sem querer, acabaram até matando familiares. Mas por quê? Porque queriam matar uma outra pessoa. E aquilo falhou. Foi para... Gente, é verdade. Tá? Para quem não acredita em obscurantismo, por aí fora, tudo bem, pode não acreditar. Tá? Mas para quem acredita, sabe que é verdade, ok? Cada um com suas crenças, tá? Por isso que esse tema está sendo um bocadinho difícil de eu fazer. Porque tem muita coisa que eu preciso trazer que eu não pensei que eu fosse falar sobre isso agora. Eu pensei que eu fosse falar sobre isso um bocadinho mais para frente. Então, estou tendo todo tipo de dificuldade aqui hoje. Não só de comunicação, mas... Enfim, a própria gravação também está um bocadinho caótica. Mas eu preciso falar, eu não tenho outra escolha. Ok? Muito cuidado com o tipo de trabalho que vocês vão pedir para... Eu vou falar pro bruxo. Eu quero falar pro feiticeiro. Hoje está difícil. Olha que as pessoas dizem, ainda não tem papo na língua, mas hoje minha língua está um bocadinho empapada, meu Deus. Tá. Ok, muito cuidado. Ok? Com o tipo de trabalho que vocês vão pedir. Porque às vezes tu vais pedir, porque fulano tem que morrer. Não conheces fulano, não sabes de onde fulano vem, não sabes de onde fulano nasceu, mas estás aí a pagar 10, 15, 20 mil meticais porque fulano tem que morrer. Fulano está lá com a proteção dele, não morre. Aquilo volta. Às vezes volta para ti, volta para algum membro da tua família. Por quê? Porque vai perseguir teu sangue. Por quê? Porque foi você quem pediu. Evitem se prejudicar. Evitem prejudicar os vossos descendentes por quererem prejudicar pessoas inocentes, por quererem prejudicar pessoas que não vos fizeram absolutamente nada. Não gostas de alguém? Ignora. Se não consegues ir para lá dizer, olha, qual é o segredo do teu sucesso? Compartilha comigo. Não consegues ir lá pedir dicas, instruções e apoio? Ignora. Não saiam do vosso caminho para prejudicar o caminho do outro. Eu falei disso quando eu falei comparação, competição, inveja como ladrões de alegria. Eu falei disso. E tempos depois eu preciso voltar a falar da mesma coisa. E não é o tema mais confortável. Tá? Então eu vou acabar até falando da própria questão de manipulação energética. Né? Porque eu não quero falar assim, tipo, feitiçaria. Eu acho que é pesado, tá? Vamos chamar de manipulação energética. Fica mais bonito, fica mais fofo. Continua a ser errado, mas fica mais fofo. Tá? Você não gosta de alguém? Não gosta de colega de trabalho? Ignora, não fala com ele. Vai, faz teu trabalho e volta para tua casa. Não gosto de vizinho? Ignora, não fala com ele. Sei lá, ele tá na rua, você atravessa, passa do outro lado. Não gosto daquele familiar. Morei. A única coisa, como vocês têm sangue? Ignora, sei lá, não vai à festa. Mas não prejudiquem pessoas inocentes. Porque depois, no final das contas, vocês vão ter vossos descendentes a pagarem por coisas que nem sabem, que nem estavam lá quando foram feitas. Por quê? Porque
Porque dívidas energéticas, dívidas kármicas seguem sangue. Então, evitem criar problema para os vossos filhos. Como vimos na história do Fábio Teruel, nós vimos uma mulher que quase matou o próprio filho. Por quê? Porque tinha alguém que ia lá buscar pão, aí simplesmente não agradecia. Logicamente que é uma história, né, de ficção, é uma história fictícia, mas quantas vezes na vida real nós não tivemos alguém que nos incomodou e achamos que tínhamos que dar uma lição para aquela pessoa e de alguma forma aquilo voltou para nós. A desgraça do outro não pode ser fonte de alegria para nós. A dor do outro não pode ser fonte de satisfação para nós. Porque tudo bem, ainda que tu fosses a um... Eu não quero dizer feiticeiro. Olha um bruxo. Tá, ainda que tu fosse a um bruxo, tu diz, fulano tem que morrer. E aquele fulano de facto morresse. Isso te traria satisfação? É isso que te traz satisfação? Eu acho que antigamente, se não me engano, haviam pessoas no bairro em que diziam assim, fulano, basta dizer que você não vai viver 24 horas, é porque você não vai mesmo. E a pessoa se sentia orgulhosa disso. A gente pergunta, mas isso é coisa para você sentir orgulho? E depois, no fim, o que é que nós temos? Filhos a sofrerem sem saber, por coisas que não fizeram, por coisas que não estavam. Netos a sofrerem por coisas que, quando foram feitas, eles não estavam. Bisnetos a sofrerem por coisas que, quando foram feitas, eles não estavam. Por quê? Porque dívidas kármicas e energéticas seguem sangue. Então, evitem mexer em coisas que vocês não sabem. Simplesmente, porque eu não gosto de fulano, então quero lhe mostrar que ele não é nada. Porque fulano se faz, eu quero lhe mostrar que ele não é ninguém. A tua satisfação, a tua alegria não pode e não deve vir da dor e da desgraça do outro. Tu não podes levar confusão para a vida do outro para depois ter um motivo para rir pelas costas. Nós não podemos ser pessoas que se alegram. Como dizem, se a dor do outro não te causa nenhum tipo de dor, às vezes é você que está doente. A gente sabe se eu estou gravando, porque quando eu vou gravar esses temas assim, sangue de Jesus. Se a dor do outro não te causa nenhuma comoção, pode ser provavelmente que você esteja doente. Então, muito cuidado. Ok? Então, vou aproveitar que eu já estou aqui, eu já falo de manipulação energética e amarração amorosa, que é uma coisa que eu escrevi só tema, não escrevi roteiro, que eu queria falar, mas depois eu não desenvolvi o conteúdo. Ok? Alguém te cria gatilho? Ignora. Se você não consegue ir para o outro, procurar saber como é que ele faz para ter o sucesso que tem, não vai lá para estragar. Eu sinto que é como se Deus aparecesse na nossa vida e dissesse, tipo, tu tens alguém, né, que está lá, que te cria algum tipo de gatilho, que te incomoda de alguma forma. Às vezes é como se Deus viesse e dissesse, tudo bem, aquela pessoa te incomoda. Tu tens duas opções. A primeira opção, ignorar a pessoa. Porque é um teste, vocês, é um teste. Tá? A primeira opção, ignorar a pessoa. Fingir que ela não existe. Ou a segunda opção, sair do teu caminho. Mover mundos e fundos. Atravessar, sei lá, mares e oceanos e terras para prejudicar aquela pessoa. E ainda que a resposta fosse a mais simples, que seria ignorar a pessoa, nós temos pessoas a moverem mundos e fundos para prejudicar as outras. E se ainda fosse para prejudicar de forma natural, ainda assim não é certo.
Mas pelo menos fala, não, não estão a prejudicar de forma natural. Estão a recorrer a práticas obscuras para prejudicar pessoas inocentes. Tem consequência. Não prejudiquem, não condenem os vossos descendentes por coisas que eles nem sabem. Ok? Não gosta de alguém? Ignora. É muito mais simples. Eu acho que até o teste é esse. É tu conseguires olhar para alguém, a pessoa te criar todo tipo de gatilhos, tu voltares para te dizer, tudo bem, aquela pessoa me engatilhou. Se uma pessoa te cria gatilho, tem alguma coisa em ti que tu precisas trabalhar. Não é aquela pessoa desaparecer da tua realidade que vai fazer o gatilho em ti desaparecer. Vai aparecer uma outra pessoa. Uma pessoa te cria gatilho, olha para ti. Por que aquilo me engatilhou? Por que aquilo me incomoda? E trabalha em ti. É esse o objetivo, nós conseguirmos trabalhar em nós mesmos. Pessoas curadas não sofrem gatilhos, ok? Pessoas curadas não se sentem incomodadas pelo sucesso do outro, pela a prosperidade do outro não é para te atrapalhar, não é para te incomodar, é para te inspirar. Alguém dizia assim, eu vi outro dia, acho que no YouTube, alguém dizia assim, você não tropeça em montanha, você tropeça em pedra pequena. Por quê? Porque pessoas bem resolvidas, pessoas curadas, não têm tempo, não têm paciência, não têm energia para perseguir os outros. Mas pessoa insegura, pessoa lá com feridas de infância, ferida inner child, criança interior que não está curada, tudo é gatilho, tem que perseguir, porque aquele me provocou, então eu tenho que ir lá, porque não sei o quê. Vamos curar as nossas feridas, vamos aprender a olhar para as nossas feridas, vamos olhar para nós. O outro te incomodou, tudo bem, o que está lá o que está em ti que você olha refletido no outro e te incomoda? É aí onde deve estar o trabalho. Porque se o outro te incomoda, não é o outro. É alguma coisa que está em ti que o outro está lá, está a refletir, é o espelho. E tu assim, não, mas eu preciso trabalhar nisso. E só assim vamos crescer. Caso contrário, hoje uma pessoa vem, cria gatilho, você vai lá, porque fulano tem que morrer porque é muito arrogante. Tudo bem, talvez você seja bem sucedido, você mata aquela pessoa. Há de vir outra, vai criar outro gatilho. Depois daquela virá outra, até que você consiga finalmente perceber que o problema está em você, não está no outro. Então talvez devêssemos começar a fechar os olhos para pararmos de ver os outros e começarmos a nos ver. Porque nós estamos muito focados em olhar para o outro que nós não estamos a conseguir nos ver. Não estamos a conseguir ver as nossas feridas. Não estamos a conseguir ver aquilo que está em nós que precisa ser curado, de modo que o outro não nos engatilhe, de modo que o outro não nos incomode. Porque o problema não está com o outro. O problema está conosco. Ok? Eu vou tentar parar por aqui. Foi um vídeo muito difícil de gravar. Teve muita coisa mesmo. Tá? Mas eu vou terminar dizendo, olha, o mal que você faz permanece com você. E o bem que você faz volta para você. Então eu vou parar por aqui. Vou fazer um outro vídeo para falar de manipulação energética, mas num outro âmbito. Já falei no âmbito de prejudicar os outros. Beijinhos. Falei de manipulação energética num outro âmbito. Já falei no âmbito de prejudicar os outros. Ok? Obrigada por terem assistido até aqui. Foi um sermão mais do que necessário. Espero que tenham gostado. Tá. Gostem, comentem, compartilhem, subscrevam. Beijo.